Não saia do Egito, do sofrimento, sem antes Deus te falar para sair. Se você sair fora do tempo, você está procurando a tua própria morte. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Hoje eu quero falar contigo sobre a entrada no Egito. Todos nós sabemos o que é Egito. E o Egito representa alguma coisa para a vida de cada pessoa aqui. Cada pessoa que está aqui tem um Egito na sua vida. E esse Egito não pode ser comparado ao meu, não. Cada pessoa, de acordo com aquilo que ele vive, sabe o que é Egito na vida dele. Nesse país do Egito é onde o povo de Israel foi maltratado por 400 anos. E nesse país é onde também Deus manifestou seus primeiros milagres através da mão de Moisés. A Bíblia fala que enquanto o povo estava no Egito, chegou a fase de Deus tirar o povo do Egito. E quando Deus tentou tirar o povo do Egito, Moisés não podia tirar o povo sem o poder. Aleluia! Moisés não podia tirar o povo do Egito sem a graça divina. Mas uma coisa que você nunca prestou atenção é que Deus permitiu a entrada e Deus também permitiu a saída. Aleluia! Existem pessoas no nosso meio que entraram no Egito. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero saber qual é o Egito da tua vida. Quando estamos a falar de Egito, estamos a falar de sofrimento, estamos a falar de lutas, guerras. E qual é a área onde você mais luta? Se calhar na área financeira, esse é o Egito da tua vida. Se calhar na área sentimental, esse é o Egito da tua vida. Se calhar é nos estudos, esse é o Egito da tua vida. Se calhar em qualquer outro lugar, esse é o Egito da tua vida. Quando Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa, esse mesmo Deus também permite um Egito para a vida de cada pessoa. E esse Egito, estamos a falar de sofrimento, luta, guerra. Sabes quando é que Deus te manda no Egito? Deus te manda no Egito quando tem ameaças contra a tua vida. Não entendeste? Deus só te manda no Egito quando tem pessoas a planejarem um mal contra a tua vida. Deus nunca te manda no Egito se não tiver ninguém a planejar mal contra a tua vida. Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 2, versículo 13, please. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Então, quando Jesus nasceu, Jesus sendo o próprio Jesus, o próprio Deus, Filho de Deus diretamente, quando ele nasceu, ele não nasceu no Egito. Alguém está entendendo? Ele não nasceu onde? No Egito. Você não nasceu na dificuldade que você está a viver agora. Aleluia! Mas a Bíblia está dizendo claramente que Deus apareceu numa visão extraordinária, uma visão noturna, sonho. Em José, ele disse: pega a criança e fuja para o Egito. Mas se Jesus nasceu em Belém, ficou aí em Nazaré, Jesus ficou aí, por que Deus achou melhor ele pegar a criança e fugir para o Egito? Qual é o Egito da sua vida? Qual é o sítio onde você está a enfrentar mais dificuldade? Tudo começou bem, começaram a caminhar bem, o menino nasceu. A Bíblia fala que de repente, quando o anjo anunciou para Maria que ela está concebida, quando ela chegou na sua irmã chamada Isabel, o menino que estava na barriga de Isabel saltou de alegria ao se aproximar. E era João Batista que estava na barriga de Isabel. Saltou de alegria porque ele queria preparar o caminho de Jesus Cristo. Tudo começou bem e todos ficaram alegres. Mas chegou uma fase, quando Jesus nasce, então a estrela do Oriente brilha. E quando essa estrela brilha, a estrela brilhou, os magos do Oriente, está certo. Os magos do Oriente decidiram ir atrás de Jesus. E quando eles foram atrás de Jesus, perguntaram para Herodes se é aí onde devia se conceber, onde estava o rei. E Herodes viu: que rei é esse? Vão e procuram ele. Quando lhe acharem, me avisam, porque eu também quero ir lá lhe adorar. Afinal, o plano era matar Jesus. Alguém está aqui? O plano principal de Herodes não era adorar Jesus Cristo, era matar Jesus. Mas como o nosso Deus não dorme, decidiu levar Jesus no sofrimento, que é no Egito, para viver uma fase de dor para não morrer. Há pessoas que reclamam quando estão no sofrimento. Às vezes Deus te leva no sofrimento para te livrar de um mal maior. Sim. Se Jesus não fosse no Egito, Jesus seria morto. Aleluia! Mas para isso não acontecer, para Deus livrar Jesus, então em vez de ele levar na morte, Jesus lhe levou no sofrimento. Por que você reclama pela situação que você se encontra? Por que você só acha que você é o único amaldiçoado? Não, a minha vida nada dá certo, eu sou amaldiçoado. Eu sou uma pessoa que não vai em frente. Não! Há pessoas que têm que viver o Egito antes de serem exaltados.
Alguém está aqui? Alguém pode bater palma para Jesus? Aleluia! Irmão, cada pessoa tem um Egito. Sabe qual a maior luta de hoje em dia? É que Deus várias das vezes nós permitimos Deus nos colocar no Egito, mas nós próprios queremos sair sem Deus nos avisar para sair do Egito. Significa, há problemas na tua vida que Deus permite porque as pessoas que te odeiam ainda estão vivas. As pessoas que querem te fazer mal, querem te matar, ainda estão vivas. Deus não quer te levar naquela dimensão sem antes te livrar daquelas pessoas. Continua a leitura para entendermos melhor, please. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar. Antes de morrer, ele percebeu que os visitantes do Oriente haviam lhe enganado, mandou matar todas as crianças de Belém. E se Jesus estivesse naquela fase, naquele sítio, então também seria morto. Deus esperou Herodes morrer, mas antes de Herodes morrer, para matar Jesus Cristo, porque ele pensou que Jesus ainda estava em Belém, mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos lá em Belém. Mas só que Jesus não estava presente, então Jesus foi livre porque estava no Egito. Significa, na tua vida, há situações que você vive que as pessoas estão planejando te matar se você crescer. Então, antes de Deus te fazer crescer, primeiro ele mata aquelas pessoas que querem te fazer crescer. Tem pessoas que Deus lhes coloca no Egito, mas eles não esperam o sinal de Deus para sair do Egito. Então eles se deparam com as pessoas que querem lhe fazer mal e acabam por morrer. Tem pessoas que estão a crescer antes do tempo de crescer. Estão a buscar métodos para crescer na vida antes do tempo que Deus estabeleceu para eles crescerem. Então acabam por morrer. Depois falam que pegou feitiço verdadeiramente, morreu cedo. Quando chega o tempo de Deus, ainda que as pessoas te planejarem o mal, nada pode acontecer. Quando chega o tempo da tua vida prosperar, crescer, avançar, irmão, todas as pessoas que te planejaram mal vão ter que cair por terra. Depois que Herodes que quis matar Jesus Cristo morreu, Deus se levantou e disse: agora sim, agora podem voltar e prosperar o seu caminho. Deus nunca vai te fazer prosperar ao lado de quem quer te matar. Porque para sermos livres daquilo que é o plano do inimigo contra nós, só existe 2 meios. Ou Deus luta por nós, ou Deus nos reveste para nós lutarmos nós mesmos. Atos capítulo 1, começando do versículo 1 até o versículo 5, se não estou errado. A Bíblia fala que antes de Jesus subir e ser arrebatado no céu, falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Jesus estava a dizer para os discípulos: se vocês saírem para pregar em todo mundo, curar os enfermos, vocês vão ser mortos. Porque vocês precisam do revestimento de Cristo. Vocês precisam ser revestidos com a graça divina. Antes de vocês saírem para ir pregar o evangelho, curar as pessoas enfermas, esperam até que do alto o anjo, ou seja, o Espírito Santo desça e vos revesta do poder. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 2 que então se ouviu, ou seja, estavam todos reunidos lá em Jerusalém conforme Jesus orientou. E então o Espírito desceu. E naquele momento foram repartidos sobre ele línguas de fogo. Alguém está aqui? Depois disso, quando eles começaram a pregar o evangelho, começaram a alcançar muitas almas para Cristo. A Bíblia fala que na sua primeira pregação, Pedro alcançou, parece, mais de 4.000 almas com uma única pregação. Imagina um Deus que pode fazer isso. Mas isso só foi possível desde o momento que eles esperaram o sinal de Deus para saírem de Jerusalém. Enquanto Deus não deu sinal para eles saírem de Jerusalém, eles não podiam sair, porque se eles saíssem, iam ser mortos. Não iam concluir aquilo que é a vontade de Deus. Alguém está aqui? Enquanto que você fica se frustrar, mas por que eu não estou a crescer na vida? A pensar nisso, porque enquanto você fica se frustrar a pensar nisso, às vezes é o plano de Deus, porque as pessoas que querem te fazer mal ainda estão ao teu redor. Deus não vai te abençoar quando você não está preparado para enfrentar essas pessoas. Antes de Deus te abençoar, primeiro Ele te prepara espiritualmente. Nem que for na área financeira, nem que for para você ter o teu próprio meio de transporte, nem que for para você conseguir qualquer outra coisa, Deus primeiro te prepara. Porque tem muita gente, irmão, nesse mundo que não importa o que você já lhe fez na vida, nunca lhe fizeste nada, mas de repente começa a te odiar. Só porque te olhou e viu um brilho diferente, começa a te odiar. Olha,
Mas as filhas dessa senhora, os filhos desse senhor, os irmãos desse aqui, ou a vida dele mesmo, tem algo diferente. Parece que eles só crescem, são pessoas grandes. E começa a te odiar. Não fico com a cara desse senhor. Nunca se deparou com aquele tipo de pessoa que só te olha e fala, não fico com a cara dessa pessoa. O brilho que você carrega está lhe incomodar. É por causa de que o brilho que você carrega é um incômodo para as trevas. E esse brilho, você precisa de preparação para você saber brilhar no momento certo. Olha, vamos falar de um homem chamado Davi. Todo mundo conhece Davi. A Bíblia fala que em 1 Samuel capítulo 16, Deus mandou consagrar Davi como rei. Mas antes de Davi ser consagrado como rei, Saul já era rei. Então Saul cometeu grandes erros sendo rei, e daí lhe destituiu, disse que não seria rei. E naquele momento Deus mandou consagrar Davi quanto criança. Mas ainda assim Davi não foi colocado no trono para começar a reinar, mesmo sendo rei. A Bíblia fala no livro de 2 Samuel, capítulo 2, que Davi de repente é que se tornou o rei de Judá. Só ali é uma grande diferença. Passou 1 Samuel capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, entre outros capítulos. Só no capítulo 2 do segundo livro é que ele começou a reinar só uma parte. E no capítulo 5 de 2 Samuel é que se tornou rei de Israel. Imaginaste quanto tempo passou para Davi conquistar a posição dele? Às vezes não é sobre conquistar uma posição, é se você está preparado para conquistar aquela posição. Se Davi fosse colocado no trono naquela idade, ainda que Deus lhe treinou nos leões, ainda que Deus lhe treinou quando matava a ursa, naquele momento ele seria morto porque era criança. A preparação é mais importante do que o resultado. Não sei se você entendeu. Glória a Jesus. A fase da preparação é mais importante do que o resultado. O processo de você se tornar um professor e amanhã é mais importante do que você se tornar um professor. Porque eu passei no mesmo processo que você, de estudar. Ainda que eu não me tornar professor, eu tenho um conhecimento. E ainda que você se tornar professor sem estudar, você é nada. Aleluia. Mais do que se tornar alguém grande na sociedade, você precisa passar num processo para saber administrar aquilo que você vai ser quando você ser grande. Mais do que você se tornar um doutor, você precisa estudar para se tornar esse doutor. É impossível você se tornar esse doutor sem passar no processo de estudar. E qual é o processo de estudar? Gastar dinheiro de propina, calçado, cadernos, não sei se é investimento, para amanhã você colher aquilo que você investiu. Significa que na vida em si, precisamos passar em cada processo, para amanhã nos falar, uau, vitória, 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 aleluia. Valeu a pena passar por aquilo que eu passei para me tornar o que eu sou hoje. O processo é mais importante do que o resultado. Muita gente, por não passar no processo, se tornou rico e em menos de um mês acabou a riqueza. Aleluia! Isso significa que mais do que o teu resultado, eu preciso de uma instrução para saber administrar o resultado que eu vou ter. E essa instrução só vem no processo. Só vem no Egito. Lembre-se do povo de Israel. A Bíblia fala que eles ficaram no Egito 400 anos a serem maltratados. Mas quando eles saíram, ninguém conseguiu lhes segurar. Quando eles saíram, ninguém conseguiu lhes segurar. Porque depois de você sair do Egito, já não é você quem luta por ti mesmo, mas Deus começa a lutar pela tua vida. Não se conquista coisas grandes sem processo grande. Não saia do Egito, do sofrimento, sem antes Deus te falar para sair. Se você sair fora do tempo, você está procurando a tua própria morte. Não saia do processo sem antes Deus te falar para sair desse processo. Porque muita gente só quer prestar atenção no resultado que você tem, não quer saber do processo que você enfrentou para ter um resultado. Muita gente quer te olhar e falar, uau, ele é muito abençoado, ela é muito abençoada, ele não sei se é que, enquanto que não sabe onde você conseguiu, como você conseguiu, quais são as lutas que você enfrentou. Irmão, aguenta o tempo no Egito, aguenta o tempo no sofrimento, aguenta o tempo no Egito. Amanhã Deus vai te honrar por essa face. Eu não sei se estou a falar para alguém nesse lugar, eu não sei se estou a falar para alguém que está aqui nesse lugar. Não sei se estou a falar para alguém que está entendendo a palavra de Deus.